O mundo de Lilian Silva mudou quando Basílio Pereira, um implacável homem de negócios, a convidou para um gala com segundas intenções. Mas segredos do passado e o legado de 3 mulheres redefiniriam tudo o que eles pensavam saber sobre poder, perdão e amor. À medida que a traição se transforma em redenção e sonhos esquecidos são revividos na passarela, o legado rosa se torna mais do que apenas uma coleção. Torna-se um símbolo de coragem e transformação. O amor pode realmente florescer em meio aos espinhos da ambição e do arrependimento? Antes de entrarmos na história, comentem abaixo de onde no mundo vocês estão assistindo hoje. Basílio Pereira estava parado na janela de sua cobertura, olhando para os jardineiros trabalhando abaixo. Aos 45 anos, ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar: ternos de grife, carros de luxo e uma reputação que fazia as pessoas tremerem. Sua empresa, Marcas de Estilo Elite, comemoraria seu 10º aniversário no mês seguinte, e ele queria que tudo fosse perfeito. Senhor Pereira, sua assistente Júlia bateu na porta. Os organizadores do evento estão aqui para discutir o gala. Basílio ajustou sua gravata e se virou. Mande-os entrar e me traga um café, puro como minha alma, disse com um sorriso malicioso. Suas piadas sempre faziam as pessoas rirem, quer quisessem ou não. A reunião de planejamento se estendeu por horas. Tudo tinha que ser o melhor. O champanhe mais fino, as flores mais caras e uma lista de convidados que parecia um quem é quem da sociedade paulistana. Aquilo não era apenas uma festa, era uma declaração. Precisamos de algo diferente para a entrada do jardim, disse Basílio, batendo sua caneta na mesa. Algo que fará os queixos caírem no momento em que chegarem. Foi então que ele ouviu vozes do lado de fora de sua janela. Os jardineiros estavam fazendo sua pausa para o almoço, e uma voz se destacava acima das outras. Alegre, orgulhosa e completamente fora de lugar no mundo de almoços de negócios e reuniões de diretoria. De Basílio. Minha Lilian, ela é algo especial, disse a voz. Esperta e talentosa também. Ela faz esses vestidos que poderiam estar em qualquer revista de moda, eu lhe digo. Melhores do que aqueles estilistas sofisticados que meu chefe contrata. Basílio foi até a janela e olhou para baixo. Era Henrique Silva, o jardineiro-chefe, conversando com sua equipe. O velho homem trabalhava para a empresa há anos, sempre com um sorriso no rosto que Basílio achava irritante. Você ouviu isso? Basílio se virou para Júlia, que estava organizando papéis da reunião. Nosso jardineiro acha que a filha dele é a próxima Glória Coelho. Ele riu, mas depois parou quando uma ideia se formou em sua mente. Descubra mais sobre essa garota. Como ele disse que era o nome dela? Lilian? Júlia acenou com a cabeça, já digitando em seu tablet. Lilian Silva, senhor. Ela trabalha no Café Doce Grão, no centro de São Paulo, e desenha roupas em seu tempo livre. Ela tem 28 anos, formou-se na Faculdade de Design de Moda de São Paulo e... Perfeito, Basílio interrompeu. Envie um convite para ela para o gala, faça-o pessoal, de minha parte. Diga que ouvi falar de seu talento por meio de seu pai e adoraria que ela comparecesse. Ah, e mencione que, se ela vier, doarei 50 mil reais para o projeto de restauração do jardim de seu pai. Júlia olhou para cima, surpresa. Senhor? Confie em mim, Júlia. Será divertido. Essas pessoas que pensam que talento e trabalho árduo são tudo o que você precisa. Elas precisam de uma verificação de realidade às vezes. E nossos convidados poderiam usar um pouco de diversão. Mais tarde naquele dia, Basílio observou Henrique cuidando das rosas no pátio. O velho homem cantarolava enquanto trabalhava, completamente satisfeito apesar de sua humilde posição. Irritava Basílio como algumas pessoas podiam ser tão felizes com tão pouco. Senhor Silva, Basílio chamou, aproximando-se dele. Ouvi dizer que sua filha é uma estilista e tanto. O rosto de Henrique se iluminou. Ah, sim, senhor, minha Lilian, ela é incrível. Ela faz esses vestidos lindos. Sim, bem, eu a convidei para nosso gala de aniversário. Basílio o interrompeu. Achei que seria bom ter algum talento fresco por lá. A alegria no rosto de Henrique quase fez Basílio se sentir culpado. Quase. Sério, senhor? Ah, obrigado, Lilian ficará tão animada. Ela tem sonhado com uma oportunidade como essa. Tenho certeza de que sim, disse Basílio com um sorriso que não alcançava seus olhos. Espero conhecê-la. De volta ao seu escritório, Basílio imaginou como a noite se desenrolaria.
A garota apareceria com algum vestido caseiro, tentaria se misturar com seus sofisticados convidados e rapidamente perceberia que não pertencia ao seu mundo. Seria uma lição valiosa para pai e filha. Júlia, ele chamou. Certifique-se de que os fotógrafos da revista Estilo de Vida estarão lá. Quero que cada momento do gala seja capturado. Quando o sol se pôs sobre a cidade, Basílio se sentiu satisfeito consigo mesmo. O gala estava a 2 semanas de distância, e ele acabara de adicionar o que pensava ser o entretenimento perfeito para sua noite perfeita. Ele não fazia ideia de que sua noite cuidadosamente planejada estava prestes a tomar um rumo muito diferente, um que abalaria seu mundo até a raiz. Naquela noite, do outro lado da cidade, em um pequeno apartamento acima de uma rua barulhenta, Lilian Silva abriu um envelope com mãos trêmulas. Lá dentro havia um convite que mudaria sua vida para sempre, embora não da maneira que seu remetente pretendia. Seu pai entrou pela porta, ainda com suas roupas de trabalho. Lilian, você recebeu o convite? Recebi, pai, ela disse, lendo-o novamente. Mas por que Basílio Pereira me convidaria para seu gala e ofereceria uma doação tão grande para seu projeto? Henrique abraçou sua filha com força. Porque ele deve ter ouvido falar do seu talento. Esta é sua chance, querida. Sua chance de mostrar a todos o que você pode fazer. Lilian olhou para o convite, depois para seus croquis espalhados em sua pequena mesa. Ela pensou em todas, as noites que passara costurando depois de longos turnos no café, todos os designs que criara, enquanto os outros dormiam. Um sorriso lento se espalhou por seu rosto. Você está certo, pai, ela disse, determinação brilhando em seus olhos. Esta é minha chance. E vou garantir que o Sr. Basílio Pereira nunca se esqueça da noite em que convidou Lilian Silva para sua festa. O café do Cigrão estava movimentado como de costume, mas a mente de Lilian Silva estava em outro lugar. Enquanto servia café e muffins, seus pensamentos continuavam voltando para o tecido que ela havia comprado com suas economias, seda azul escura que parecia água correndo entre seus dedos. Terra chamando Lilian. Sua colega de trabalho, Márcia, acenou uma mão na frente de seu rosto. Essa é a 3ª vez que você encheu essa xícara demais. O que está acontecendo com você? Lilian puxou Márcia para o lado. Lembra daquele design que eu te mostrei? Aquele com o decote coração e saia fluida? Estou fazendo para o gala de aniversário de Basílio Pereira. Os olhos de Márcia se arregalaram. O Basílio Pereira? Aquele cujo rosto está em todas aquelas revistas de negócios? Garota, como você foi convidada para isso? Ele mesmo me convidou. Disse que ouviu falar dos meus designs pelo pai. Lilian limpou o balcão tentando se manter ocupada. Mas algo me parece estranho. Por que alguém como ele se importaria com alguém como eu? Talvez ele não seja tão ruim quanto dizem, Márcia sugeriu. Mas seu tom dizia que ela não acreditava. Todos sabiam da reputação de Basílio Pereira por ser cruel com as pessoas que ele achava inferiores a ele. Após seu turno, Lilian correu para casa para trabalhar em seu vestido. Seu pequeno apartamento havia se transformado em um estúdio improvisado, com padrões espalhados por todas as superfícies e alfinetes espalhados por toda parte. Ela estava trabalhando nisso a cada momento livre, na última semana. Lilian, a voz de seu pai veio da porta. Ele ainda estava com suas roupas de jardineiro, terra sob suas unhas de um longo dia de trabalho. Eu trouxe seu jantar. Você precisa comer. Obrigada, pai. Ela olhou para cima de sua máquina de costura. Como foi o trabalho hoje? O Sr. Pereira disse mais alguma coisa sobre o gala? O rosto de Henrique escureceu levemente. Ele continua perguntando sobre você. O que você está planejando usar se você está nervosa para conhecer seus amigos chiques? Há algo em sua voz que eu não gosto. Lilian parou de costurar. Você acha que ele me convidou como uma espécie de piada? Eu não sei, querida, mas trabalhei para homens como ele por 30 anos. Eles não fazem nada sem uma razão. Ele colocou o recipiente de comida para a viagem em sua mesa. Talvez devêssemos esquecer isso. O projeto do jardim não vale a pena você ser humilhada. Lilian se levantou segurando seu vestido inacabado. Não, pai. Se ele pensa que pode tirar sarro da gente, ele está enganado. Vou para essa festa e vou mostrar a ele e a todos os seus amigos ricos o que é talento de verdade. Do outro lado da cidade, Basílio estava jantando, com sua irmã Vitória, em seu elegante apartamento na cobertura. Você fez o quê?
Vitória colocou seu copo de vinho. Basílio, isso é cruel até mesmo para você. É apenas um pequeno experimento social, ele disse, cortando seu bife. Além disso, estou fazendo um favor a eles. O projeto do jardim é financiado e a garota aprende uma lição valiosa sobre ficar no seu lugar. Vitória balançou a cabeça. Sabe, é exatamente por isso que a mãe sempre disse que você acabaria sozinho. Você tem tudo o que o dinheiro pode comprar, mas está faltando algo importante. Ah, e o que é isso? Um coração, Vitória disse simplesmente. Um dia desses, alguém vai mostrar a você que todo o seu dinheiro e poder não o tornam melhor do que ninguém. Eu só espero estar lá para ver. Os dias voaram enquanto Lilian trabalhava incansavelmente em seu vestido. Ela fez turnos extras no café para pagar pelos sapatos e acessórios perfeitos. Todas as noites, ela ficava acordada até tarde costurando, determinada a criar algo extraordinário. 2 dias antes do gala, Basílio parou no jardim durante sua pausa para o almoço. Ele encontrou Henrique podando os roseirais. Como sua filha está indo, Silva? Pronta para a grande noite? Ela está trabalhando muito em seu vestido, Sr. Pereira, disse Henrique cuidadosamente. Ela é muito grata pelo convite. Basílio sorriu, mas não chegou aos seus olhos. Tenho certeza de que sim. Deve ser emocionante para alguém como ela participar de um evento como este. Espero que ela não se sinta muito fora do lugar. Naquela noite, Henrique contou a Lilian sobre a conversa. Em vez de se desanimar, ela trabalhou ainda mais, sua determinação crescendo a cada ponto. Você vai ver, pai, ela disse levantando, o vestido quase terminado. O Sr. Pereira pensa que está me dando uma lição, mas vou dar uma lição a ele. Na noite anterior ao gala, Lilian finalmente terminou seu vestido. Ela o pendurou e deu um passo para trás para observá-lo. A seda azul escura caía do decote coração até o chão, com delicados bordados feitos à mão que captavam a luz, como estrelas em um céu noturno. Era a coisa mais bonita que ela já havia criado. Márcia veio ajudá-la a se preparar para o dia seguinte. Enquanto faziam uma prova final, ela assobiou baixo. Lilian, querida, você vai dar um trabalho às damas da alta sociedade. Basílio Pereira não vai saber o que o atingiu. Lilian se olhou no espelho, mal reconhecendo a mulher refletida nela. Esse é o plano, ela disse suavemente. Esse é exatamente o plano. Enquanto isso, em sua cobertura, Basílio estava revisando a lista final de convidados. Ele fez uma pausa quando chegou ao nome de Lilian, imaginando o entretenimento que sua aparência proporcionaria a seus convidados. Senhor, Júlia interrompeu seus pensamentos. A imprensa está confirmada para amanhã à noite. A revista Estilo de Vida está enviando seu melhor fotógrafo. Perfeito, disse Basílio, recostando-se em sua cadeira. Certifique-se de que eles tirem muitas fotos. Amanhã à noite será bastante memorável. Ele não tinha ideia de o quanto estava certo, mas não pelas razões que esperava. Quando o sol se pôs sobre São Paulo, 2 pessoas se prepararam para o mesmo evento, com expectativas muito diferentes. Uma planejava ensinar uma lição sobre conhecer o seu lugar, enquanto a outra se preparava para provar que a verdadeira elegância vem do coração, não da carteira. O palco estava montado para uma noite que mudaria tudo. A noite do gala chegou com um burburinho de excitação no ar. Basílio estava parado na frente do espelho em sua cobertura, ajustando sua gravata borboleta. Tudo era perfeito. De seu smoking sob medida as flores frescas, adornando cada superfície do grande salão de baile lá embaixo. Os primeiros convidados estão chegando, relatou Júlia com um tablet na mão. E a imprensa já está posicionada na entrada. Basílio sorriu. Excelente. Certifique-se de que eles estejam prontos quando nossa convidada especial chegar. Quero que cada momento seja capturado. O salão de baile da Torre Elite foi transformado em uma maravilha de cristal e luz. Lustres brilhavam acima, e as pessoas mais poderosas da cidade entraram vestindo suas melhores roupas. Basílio os cumprimentou todos com charme praticado, mas seus olhos continuavam se voltando para a grande escada. Esperando por alguém, Vitória apareceu ao seu lado, deslumbrante em um vestido vermelho de grife. Seu pequeno experimento social, talvez? Apenas certificando-me de que tudo corra bem, respondeu Basílio bebendo seu champanhe. Embora eu deva admitir, estou curioso para ver o que a filha do jardineiro considera traje apropriado para um evento como este.
Do lado de fora da torre, um táxi parou na calçada. Lilian estava sentada no banco de trás com o coração batendo forte. Ela podia ver os fotógrafos e a multidão de pessoas elegantemente vestidas entrando no prédio. Você consegue fazer isso, ela sussurrou para si mesma, tocando a seda de seu vestido para se tranquilizar. Respirando fundo, ela saiu do táxi. As câmeras começaram a piscar imediatamente. Elas fotografaram todos que chegaram ao gala. Mas algo estranho aconteceu. Em vez de passarem rapidamente para a próxima chegada, os fotógrafos mantiveram suas câmeras voltadas para Lilian. Enquanto ela subia os degraus até a entrada, sussurros começaram a se espalhar pela multidão. As pessoas pararam para olhar. Uma mulher em um vestido de grife cutucou seu acompanhante e perguntou: "Quem é ela? É aquela nova princesa italiana de quem todos estão falando?" Dentro do salão de baile, Basílio estava no meio de uma conversa com um cliente importante quando percebeu uma mudança na atmosfera. A conversa habitual da multidão diminuiu, substituída por murmúrios animados. Ele se virou em direção à grande escada e congelou. De pé no topo das escadas estava uma visão em azul escuro. O vestido de seda capturava cada luz na sala, fazendo parecer que sua usuária estava envolvida no céu noturno. Mas foi a mulher que o usava que realmente comandava a atenção. Lilian estava alta e confiante, seu cabelo escuro elegantemente penteado, sua maquiagem sutil, mas perfeita. "Quem é aquela?" Alguém sussurrou por perto. "Eu nunca vi nada parecido com aquele vestido", disse outro convidado. "Deve ser de Milão." Basílio não conseguia se mover. Aquela não poderia ser a filha do jardineiro. Aquela não poderia ser a garota que ele havia convidado como uma piada. Mas era, e ela estava fazendo todas as outras mulheres na sala, com seus caros vestidos de grife, parecerem exageradas e comuns. Vitória apareceu ao seu lado novamente. "Feche a boca, querido irmão. Você está olhando." "Eu não entendo", Basílio murmurou. "Ela deveria ser uma piada?" Vitória completou por ele. "Parece que a piada é com você. Aquele vestido que ela está usando, olha como ele se move, como ele a veste. Isso não é comprado em loja ou emprestado. Esse é um design original e brilhante." Lilian desceu, as escadas com graça, reconhecendo os olhares admirados com um sorriso gentil. Lilian ensaiou aquela descida por horas em seu pequeno apartamento, determinada a não tropeçar ou cair. Cada passo a aproximava de Basílio, que ainda não havia se movido do lugar. Quando chegou ao pé da escada, a multidão se abriu para deixá-la passar. Ela caminhou diretamente até Basílio, o coração batendo forte, mas com a exterior calma. "Senhor Pereira", disse ela, a voz clara e firme, "obrigado por me convidar para a sua celebração. Espero não estar muito mal vestida para a ocasião." A ironia em sua voz era sutil, mas inconfundível. Basílio, pela primeira vez em anos, ficou completamente sem palavras. "Senhorita Silva", ele finalmente conseguiu dizer, "você está por inesperada." "Estou?" Ela ergueu uma sobrancelha. "Como o senhor esperava que eu estivesse, senhor Pereira?" Antes que ele pudesse responder, foram interrompidos por Diana Almeida, editora da revista Estilo de Vida. "Querida, esse vestido é extraordinário. Você precisa me dizer quem o desenhou." Lilian se voltou para a editora com um sorriso genuíno. "Eu mesma, na verdade. Sou estilista." "Você está brincando", Diana exclamou, passando as mãos pela seda. "O trabalho de miçangas, o drapeado, é esquisito. Basílio, você estava escondendo algo da gente. Por que não contou a ninguém que estava lançando uma nova estilista?" Basílio abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ele observou Diana tirar o celular e começar a digitar freneticamente. "Precisamos fazer uma matéria sobre você imediatamente", Diana disse a Lilian. "O mundo precisa conhecer esse talento." Mais pessoas se aproximaram de Lilian, fazendo perguntas sobre seu vestido e seus designs. Ela respondeu a todas com graça e humildade, mas seus olhos continuavam encontrando os de Basílio. Cada vez que isso acontecia, seu olhar parecia dizer: "É isso que você esperava." Vitória cutucou o irmão. Ora, parece que seu planinho para humilhá-la se transformou em um triunfo dela. Como se sente por ter sido tão completamente superado? Basílio observou Lilian encantar pessoa após pessoa. Ela era natural, genuína e completamente à vontade. Tudo o que seu círculo social habitual não era. Sua risada era verdadeira. Seu sorriso chegava aos olhos
e seu talento era inegável. Preciso de uma bebida, murmurou ele, dirigindo-se ao bar. Mas mesmo enquanto se afastava, não conseguia parar de olhar para ela. A garota que ele havia convidado como uma brincadeira acabara de se tornar a estrela de sua festa, e ele não fazia ideia de como lidar com isso. Perto da entrada, Henrique, o jardineiro, observava de um canto discreto, lágrimas de orgulho nos olhos. Sua filha, sua Lilian, estava florescendo na frente de todos, e o homem que tentara fazê-la se sentir pequena foi quem acabou parecendo ridículo. A noite era jovem, e ninguém naquela sala de baile brilhante poderia prever como essa reviravolta inesperada mudaria tudo, especialmente o homem que se achava acima de tudo. Basílio estava no bar, bebendo seu segundo uísque. Ele não conseguia tirar os olhos de Lilian enquanto ela se movia pela multidão. Todas as pessoas importantes na sala queriam conversar com ela, e ela lidava com cada conversa com graça natural. "Outra bebida, senhor?" perguntou o barman. "Não", disse Basílio firmemente. Ele precisava de uma cabeça clara para lidar com essa situação. A noite não era para ter sido assim. Do outro lado da sala, Lilian conversava com um grupo de compradores de moda quando Mirella Santos, a maior rival de negócios de Basílio, se aproximou dela. Mirella era conhecida por sua língua afiada e práticas de negócios ainda mais afiadas. E então, Mirella disse alto o suficiente para que os convidados próximos ouvissem: "Você é a filha do jardineiro de quem todos estão falando. Que pitoresco. Diga-me, querida, você costurou esse vestido entre os intervalos de servir café naquele cafezinho?" O silêncio caiu na sala. Lilian sentiu todos os olhos se voltarem para ela, esperando ver como ela lidaria com esse ataque. Ela pensou em seu pai, que lhe havia ensinado que a dignidade era mais poderosa que a raiva. "Sim, na verdade", Lilian respondeu com um sorriso caloroso. "Eu o costurei depois dos meus turnos no café, da mesma forma que trabalhei para pagar a faculdade e da mesma forma que construí meu portfólio, um ponto a cada vez, com orgulho em cada peça." O rosto de Mirella se contorceu em um sorriso sarcástico. Oh, como inspirador! Uma verdadeira história de Cinderela. Mas, querida, isso não é um conto de fadas. O mundo da moda de verdade não é um pequeno círculo de costura. É... Chega, Mirella. Todos se viraram surpresos. Basílio havia aparecido ao lado de Lilian, sua voz firme e fria. "A senhorita Silva é minha convidada", continuou ele. "E seu talento fala por si só. Ou você está se sentindo ameaçada por alguém que consegue criar algo tão extraordinário sem uma equipe de designers e um orçamento milionário." O rosto de Mirella ficou vermelho. Ela abriu a boca para responder, mas Basílio a interrompeu com um olhar que poderia congelar o fogo. Ela se virou e foi embora, quase derrubando um garçom em sua pressa para escapar. Lilian olhou para Basílio surpresa. "Obrigada, mas eu teria conseguido lidar com isso." "Eu sei que você teria conseguido", disse ele baixinho. "Mas você não deveria ter que fazer isso. Não na minha festa." Ele fez uma pausa parecendo desconfortável. "Você gostaria de tomar um pouco de ar? O terraço do jardim está tranquilo a essa hora da noite." Lilian hesitou. Depois assentiu. Eles caminharam juntos até o terraço, deixando o barulho e a multidão para trás. O jardim era lindo à noite, com pequenas luzes piscando nas árvores e o doce aroma de rosas enchendo o ar. "Meu pai plantou essas rosas", disse Lilian, quebrando o silêncio. "Ele fala delas como se fossem seus filhos." Basílio olhou para as rosas, depois para Lilian. "Ele fala de você da mesma forma, com ainda mais orgulho, na verdade." Ele respirou fundo. "Ouça, senhorita Silva." "Lilian", ela o corrigiu. "Se o senhor vai se desculpar, pode muito bem usar o meu primeiro nome. O que o faz pensar que vou me desculpar? Porque, apesar do que todos dizem sobre o... Senhor Pereira, não acho que o senhor seja tão frio quanto finge ser. O senhor não teria me defendido ali se fosse." Basílio ficou quieto por um momento. "Basílio", ele finalmente disse. "E sim, eu lhe devo um pedido de desculpas. Eu a convidei aqui esta noite por todos os motivos errados." "Eu sei", Lilian disse simplesmente. "Eu soube desde o momento em que recebi o convite. A questão é, por quê? Por que o senhor sentiu a necessidade de tentar humilhar alguém que o senhor nunca tinha conhecido?" A pergunta o atingiu com força. Ele caminhou até a grade do jardim, olhando para as luzes da cidade. "Porque é o que eu faço. É quem eu sou."
Eu vejo alguém que parece bom demais para ser verdade, muito genuíno, e eu... Ele deixou a frase incompleta. E o senhor tenta provar que são falsos, Lilian completou. Porque se todos são falsos, então o senhor não precisa se sentir mal pelas suas próprias barreiras. Basílio se virou para olhar para ela, surpreso com sua percepção. As luzes do jardim pegaram as miçangas em seu vestido, fazendo-a parecer brilhar. Você é muito perspicaz, disse ele suavemente. E o senhor não é tão complicado quanto pensa que é. Ela respondeu com um pequeno sorriso. Sabe, meu pai sempre diz que as rosas mais bonitas costumam ter os espinhos mais afiados, mas isso não significa que não valem a pena ser cultivadas. Dentro do salão de baile, a festa continuou a todo vapor, mas o tempo parecia diminuir na varanda. Basílio se viu contando a Lilian coisas que ele nunca tinha contado a ninguém, sobre crescer com expectativas impossíveis, sobre construir sua empresa com pura determinação, sobre como era solitário no topo. Lilian ouviu, realmente. Ouviu de uma forma que ninguém havia feito em anos. Ela não julgou nem ofereceu simpatias vazias. Em vez disso, ela compartilhou sua própria história, sobre perder sua mãe jovem, sobre trabalhar em vários empregos para perseguir seus sonhos, sobre se recusar a deixar que outras pessoas definissem seu valor. Você é bastante extraordinária, Lilian Silva, Basílio disse finalmente. E não estou falando apenas do seu talento como designer. E o senhor não é exatamente o vilão que todos pensam que é, Basílio Pereira, ela respondeu. Embora o senhor faça uma ótima imitação de um. Um garçom apareceu na porta do terraço. Senhor Pereira, eles estão prontos para o seu discurso, senhor. A realidade voltou com força. Basílio endireitou a gravata, a máscara de empresário voltando ao lugar. Mas algo havia mudado. O muro que ele havia construído ao seu redor havia desenvolvido uma rachadura. Você guarda uma dança para mim? Ele perguntou a Lilian. Depois do discurso, ela o estudou por um momento. Isso depende de o quão sincero for seu pedido público de desculpas. Pedido público de desculpas? Claro, ela disse com um sorriso travesso. O senhor não achava que um pedido privado seria suficiente, não é? Não depois de planejar me humilhar na frente de todas essas pessoas. Basílio olhou para ela com uma mistura de admiração e descrença. Você negocia duro, senhorita Silva. Aprendi com os melhores, senhor Pereira. Meu pai sempre diz que a verdadeira graça inclui o perdão, mas não exclui a justiça. Enquanto caminhavam juntos de volta para o salão de baile, nenhum dos dois percebeu Vitória observando das sombras, um sorriso conhecedor em seu rosto. A noite estava prestes a dar outra reviravolta inesperada, e o mundo cuidadosamente controlado de... Seu irmão nunca mais seria o mesmo. O salão de baile ficou em silêncio quando Basílio tomou seu lugar ao microfone. Taças de cristal tilintaram suavemente, e flashes de câmeras brilharam em todos os cantos. Todos esperavam o discurso habitual, encantador, confiante, talvez um pouco arrogante. Mas esta noite era diferente. Esta noite Basílio Pereira estava prestes a surpreendê-los a todos. Ele olhou para a multidão, seu discurso preparado se sentindo pesado em seu bolso. Seus olhos encontraram Lilian, parada perto do fundo da sala. Ela lhe deu um pequeno aceno de cabeça, e de alguma forma, esse gesto simples lhe deu coragem para fazer algo que ele nunca tinha feito antes, dizer a verdade. Senhoras e senhores, ele começou, sua voz forte e clara. Estamos aqui hoje para celebrar 10 anos das marcas de estilo elite. 10 anos de sucesso, de crescimento, do que eu sempre achei ser excelência. Mas esta noite aprendi o que a verdadeira excelência realmente significa. Um murmúrio percorreu a multidão. Esse não era o discurso que eles esperavam. Mais cedo esta noite eu tinha um plano cruel e arrogante para ensinar a alguém uma lição sobre conhecer seu lugar em nosso mundo. Convidei uma jovem estilista talentosa aqui, pensando que poderia humilhá-la para minha própria diversão. Suspiros ecoaram pela sala. Mirela Santos sorriu enquanto Vitória observava seu irmão com lágrimas de orgulho nos olhos. Em vez disso, Basílio continuou, ela me ensinou uma lição sobre graça, sobre talento genuíno e sobre o que significa ter verdadeira classe. Ele olhou diretamente para Lilian. Senhorita Lilian Silva, você se juntaria a mim aqui? A multidão se abriu enquanto Lilian seguia para o palco. Ela se moveu com dignidade silenciosa,
seu vestido azul brilhando sob as luzes. Quando ela chegou, ao lado de Basílio, ele se virou para se dirigir diretamente a ela, mais alto o suficiente para que todos pudessem ouvir. Senhorita Silva, eu lhe devo um pedido público de desculpas. Eu a convidei aqui pensando que sua presença seria uma piada. Em vez disso, você mostrou a todos nesta sala, especialmente a mim, como a verdadeira elegância se parece. Não se trata de etiquetas caras ou status social. É sobre caráter, talento e a graça de se elevar acima da crueldade das outras pessoas. Os olhos de Lilian se arregalaram. Ela não esperava que ele fosse tão honesto. E assim, Basílio se voltou para a multidão. Estou fazendo um anúncio. As marcas de estilo elite estão lançando uma nova divisão, uma dedicada a descobrir e apoiar designers emergentes. E nossa primeira estilista será Lilian Silva, se ela aceitar. A sala irrompeu em aplausos. Diana Almeida já estava digitando freneticamente em seu telefone, sem dúvida preparando a história para as páginas sociais de amanhã. Mas Lilian ainda não havia respondido. Senhorita Silva, Basílio se voltou para ela. Eu sei que não ganhei sua confiança, mas eu gostaria de ter a chance de tentar. O que você diz? Lilian pegou o microfone. A sala prendeu a respiração. Senhor Pereira, ela começou, sua voz firme. Quando vim para cá esta noite, esperava enfrentar zombaria e julgamento. Em vez disso, encontrei algo inesperado. Honestidade. Honestidade de verdade. Não a que vem fácil, mas a que custa algo. Ela fez uma pausa, olhando para a multidão. Meu pai sempre diz que você pode julgar uma pessoa não por seus erros, mas por como ela tenta consertá-los. Ela se virou para Basílio. Eu aceito sua oferta, Sr. Pereira, mas com uma condição. Diga, ele disse sem hesitar. O primeiro projeto desta nova divisão será um programa de bolsas de estudo para estudantes de design que trabalham em empregos de serviço para pagar sua educação, porque o talento não existe apenas em coberturas e escolas particulares. Às vezes está servindo café ou cuidando de jardins, apenas esperando uma chance real. Os aplausos foram ensurdecedores. Vitória estava chorando abertamente agora, e até mesmo Mirela Santos parecia impressionada, apesar de si mesma. Basílio sorriu, um sorriso verdadeiro que transformou todo o seu rosto. Feito. E por favor me chame de Basílio. Então o senhor deve me chamar de Lilian, ela respondeu com um sorriso suave. A orquestra começou a tocar e Basílio estendeu a mão. Eu acho que você me prometeu uma dança se meu pedido de desculpas fosse sincero o suficiente. Prometi? Os olhos de Lilian brilharam de divertimento. Bem, eu suponho que aquele pedido de desculpas conquistou pelo menos uma dança. Enquanto eles se moviam para a pista de dança, a multidão assistia com espanto. Basílio Pereira, conhecido por sua frieza e arrogância, estava olhando para a filha do jardineiro, como se ela fosse a coisa mais preciosa que ele já tinha visto. O senhor está cheio de surpresas, Lilian disse enquanto eles valsavam. Eu não esperava que o senhor fosse tão público com seu pedido de desculpas. Sim, bem. Basílio a puxou um pouco mais perto. Alguém sugeriu recentemente que eu talvez não seja tão complicado quanto penso que sou. Às vezes, a verdade simples é a melhor abordagem. De seu lugar, perto das portas do jardim, Henrique Silva observava sua filha dançar com seu chefe, orgulho e preocupação lutando em seu coração. Vitória apareceu ao seu lado. Não se preocupe, ela disse suavemente. Eu não vi meu irmão olhar para ninguém assim desde... bem, nunca. É isso que me preocupa, Henrique respondeu. Ela trabalhou tanto para chegar onde está, eu não quero que seu coração seja quebrado. Eu acho, Vitória disse pensativamente observando o casal na pista de dança, que meu irmão está mais em perigo de ter o coração partido do que sua filha. Ela já sabe quem ela é. Ele está apenas começando a descobrir. Enquanto a música tocava e o casal dançava, a noite parecia prender a respiração. E isso era mais do que apenas uma dança, mais do que apenas um pedido de desculpas. Era o começo de algo que nenhum dos dois esperava encontrar. Mas, como em todas as boas histórias, o momento de triunfo muitas vezes vem logo antes do maior desafio. E observando das sombras, Mirela Santos já estava planejando como transformar esse conto de fadas em um pesadelo. Aproveite seu momento, pequena estilista, ela sussurrou, tirando o telefone para fazer uma ligação. Não vai durar muito. Na manhã seguinte ao baile,
O pequeno apartamento de Lilian estava inundado de luz solar e o cheiro de café fresco. Ela estava sentada em sua pequena mesa da cozinha, olhando para as manchetes da manhã em seu laptop. História de Cinderela. No baile elite. Estilista desconhecida rouba o show. Anúncio surpreendente de Basílio Pereira. Marcas Elite toma nova direção. A nova garota propaganda da moda. Conheça Lilian Silva. Ainda não consigo acreditar que realmente aconteceu. Ela disse a Márcia, que havia vindo na primeira hora da manhã com pães de café da manhã para comemorar. Menina, eu vi os vídeos. O jeito como ele te olhou durante aquela dança. Lilian sorriu. Aquilo não foi apenas interesse comercial. Antes que Lilian pudesse responder, seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Basílio. Um carro vai buscá-la às 9h para o tour pelo escritório. Espero que esteja pronta para começar a mudar o mundo da moda. O coração de Lilian palpitou. A noite passada parecera um sonho, mas aquilo era real. Ela estava prestes a entrar em um mundo completamente novo. Do outro lado da cidade, Basílio já estava em seu escritório, mas não conseguia se concentrar nas reuniões matinais. Sua mente continuava divagando sobre a dança que haviam compartilhado, sobre a sensação da mão de Lilian na sua. Senhor? A voz de Júlia o trouxe de volta à realidade. Mirela Santos está aqui. Ela diz que é urgente. Basílio franziu a testa. Mande-a entrar. Mirela entrou no escritório com um sorriso predatório. Basílio, querido, que espetáculo ontem à noite. A imprensa está adorando. O empresário implacável humilhado pela simples filha de um jardineiro. Muito romântico. O que você quer, Mirela? Ela se acomodou em uma cadeira cruzando as pernas elegantemente. Avisá-lo, você está jogando um jogo perigoso. Misturar negócios com prazer nunca termina bem. E sejamos honestos, você realmente acha que alguém como ela pertence ao nosso mundo? Alguém como ela? A voz de Basílio estava perigosamente calma. Você quer dizer alguém com talento de verdade? Ah, por favor. Mirela revirou os olhos. Um vestido não a torna uma estilista. E falando nesse vestido, ela tirou o celular, mostrando-lhe uma foto. Interessante como ele se assemelha a este design de uma pequena boutique italiana da última temporada. Quase idêntico em alguns aspectos. Basílio sentiu o estômago cair. O que você está insinuando? Nada ainda. Apenas apontando que a reputação é tudo em nosso negócio. Seria uma pena se sua nova protegida se revelasse uma fraude. Especialmente depois daquele discurso comovente sobre honestidade. Enquanto isso, Lilian havia chegado à Torre Elite. O segurança sorriu calorosamente. Todos haviam visto as notícias. Ela foi escoltada até o andar executivo, onde Vitória estava esperando. Bom dia, futura rainha da moda. Vitória a cumprimentou com um abraço. Pronta para ver seu novo espaço de trabalho? A próxima hora foi um turbilhão. O estúdio de design era maior que o apartamento inteiro de Lilian, com tudo o que uma estilista poderia sonhar. Mas foram os pequenos detalhes que tocaram seu coração. Um vaso de rosas frescas do jardim de seu pai em sua mesa e uma foto emoldurada de sua mãe que alguém deve ter conseguido com seu pai. Isso é demais, Lilian sussurrou, tocando a foto. Bobagem, disse Vitória. Basílio queria que você se sentisse em casa aqui, falando em meu irmão. Ela hesitou. Lilian, preciso te contar algo. Em nosso mundo, o sucesso faz de você um alvo, e você acabou de se tornar um alvo muito grande. O que você quer dizer? Mirela Santos esteve aqui mais cedo, ela... Mas antes que Vitória pudesse terminar, Basílio apareceu na porta. Seu rosto estava tenso. Lilian, precisamos conversar. Houve uma acusação sobre o design do seu vestido de gala. Lilian sentiu seu mundo girar. Que tipo de acusação? Mirela Santos afirma que ele pode ter sido copiado de outro estilista. Ela tem fotos que mostram algumas semelhanças com um design existente. Isso é impossível. Lilian tirou seu telefone abrindo seu portfólio de design. Eu tenho todos os meus croquis, minhas fotos de progresso, tudo. Estou trabalhando neste design há meses. O rosto de Basílio se suavizou com alívio. Você consegue provar o processo de design? Claro que sim, cada etapa. Eu posto meus trabalhos em andamento no meu blog de design. Tenho os croquis originais, amostras de tecido, tudo. Vitória sorriu triunfante. Mirela vai se arrepender disso. Ela acabou de lhe dar a oportunidade perfeita para mostrar seu processo criativo para toda a indústria. Mas Basílio ficou quieto,
seu rosto escuro de raiva. Ela não vai parar, sabe? Essa foi apenas sua jogada inicial. Eu não tenho medo dela, Lilian disse firmemente. Trabalhei muito duro para deixar alguém como ela me afastar. Basílio se aproximou pegando sua mão. Lilian, me desculpe, isso é culpa minha. Se eu não tivesse... pare, ela interrompeu. Isso não é mais sobre você, Basílio. Isso é sobre provar que talento e trabalho árduo importam mais do que status social e jogos mentais. E eu vou provar isso. Seus olhos se encontraram, e a tensão na sala mudou de profissional para algo mais pessoal. Vitória saiu silenciosamente, fechando a porta atrás dela. Você é extraordinária, Basílio disse suavemente. Eu continuo pensando que sei o que esperar de você, e você continua me surpreendendo. Ótimo, Lilian sorriu, porque eu estou apenas começando. Mas do lado de fora do escritório, Mirela Santos já estava fazendo mais ligações, preparando sua próxima jogada. Ela havia subestimado Lilian uma vez. Ela não cometeria esse erro novamente. E no jardim abaixo, Henrique Silva cuidava de suas rosas, sem saber que guardava um segredo que poderia destruir tudo o que sua filha estava construindo ou protegê-la do que estava por vir. Um segredo sobre sua mãe, sobre o verdadeiro motivo pelo qual eles haviam recomeçado em São Paulo e sobre por que a vingança de Mirela Santos poderia ser mais pessoal do que qualquer um suspeitava. As mãos de Henrique Silva tremeram enquanto ele abria a velha caixa de sapatos que mantinha escondida em seu armário. Dentro, havia fotos amareladas e recortes de jornal que ele não olhava há anos. Mas o aparecimento de Mirela Santos havia mudado tudo. Uma foto em particular chamou sua atenção. Uma foto de grupo de 25 anos atrás. Nela, 3 mulheres sorriam para a câmera. Rosa Silva, sua falecida esposa e mãe de Lilian, uma jovem Mirela Santos e Catarina Pereira, mãe de Basílio. Elas estavam em frente a uma pequena boutique de moda, com os braços um ao redor da outra. Eu deveria ter sabido que este dia chegaria. Henrique sussurrou para si mesmo. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Mirela. Café por velhos tempos, no lugar de sempre. Do outro lado da cidade, Lilian estava em seu novo escritório, revisando seus arquivos de design com Basílio. Fotos e croquis cobriam todas as superfícies enquanto eles construíam sua defesa contra as acusações de Mirela. Olhe para esses carimbos de data, disse Basílio, examinando suas postagens no blog. Cada etapa do processo de design está documentada. Mirela não tem um caso. Então por que sinto que estamos perdendo algo? Lilian se perguntou. O jeito que ela sorriu ao fazer aquelas acusações era como se ela soubesse de algo que não sabemos. O telefone de Basílio tocou, era Vitória. Ligue o jornal financeiro, agora. Eles correram para a televisão montada na parede. Mirela Santos estava dando uma entrevista, parecendo elegante e preocupada. Embora a nova iniciativa da Marcas de Estilo Elite para apoiar estilistas emergentes seja admirável, ela estava dizendo, devemos garantir uma verificação adequada. Recentemente, descobri algumas informações preocupantes sobre a história da Legado Rosa, uma pequena boutique que falhou misteriosamente há 25 anos. As semelhanças entre seus designs e o trabalho da senhorita Silva são preocupantes. Lilian congelou. Legado Rosa era a loja da minha mãe, mas ela a fechou quando eu era bebê antes de nos mudarmos para São Paulo. Como Mirela sabe disso? Basílio já estava em seu telefone. Júlia, consiga tudo o que puder encontrar sobre a Legado Rosa, especialmente qualquer conexão com Mirela Santos. No pequeno café em frente ao Parque Ibirapuera, Henrique sentou-se em frente a Mirela, seu rosto pálido, mas determinado. O que você quer, Mirela? Ela mexeu seu café lentamente. Você sabe exatamente o que eu quero, Henrique. A verdade sobre o que aconteceu com a Legado Rosa, sobre o que aconteceu com o investimento de Catarina Pereira, sobre por que Rosa realmente deixou a cidade. Eram tempos diferentes, Henrique disse calmamente. Nós éramos pessoas diferentes. Sim, éramos. Catarina estava viva então, e seu filho não era o empresário frio que ele se tornou após sua morte. Rosa estava saudável e cheia de sonhos, e eu... A voz de Mirela endureceu. Fui ingênua o suficiente para confiar em minhas melhores amigas. Enquanto isso, em seu escritório, Lilian estava passando por caixas antigas que seu pai havia guardado.
Ela encontrou um portfólio empoeirado com os croquis de design de sua mãe. Estes são incríveis. Ela respirou, mostrando-os a Basílio. Olhe como ela usou essas linhas fluídas. O jeito que ela parou de repente, seu rosto ficando pálido. O que há de errado? Perguntou Basílio. Esses designs, alguns deles se parecem com os meus. Não exatamente iguais, mas o estilo, a técnica. Lilian sentou-se com força em sua cadeira. Eu sempre pensei que meu estilo me vinha naturalmente, mas eu fui inspirada pelo trabalho dela sem nem mesmo saber. Eu costumava brincar com os croquis antigos dela quando era criança, antes dela ficar doente. Basílio apertou seu ombro. Isso não é cópia, Lilian. Isso é legado. Esse é o presente de sua mãe para você. Mas por que meu pai nunca me contou sobre a legado rosa? Por que eu não me lembro de nada sobre isso? Vitória irrompeu no escritório, segurando uma pilha de documentos antigos. Por que há mais na história? A Legado Rosa não era apenas a loja de sua mãe, Lilian. Era uma parceria entre 3 mulheres, Rosa Silva, Mirela Santos e... Ela fez uma pausa, olhando para Basílio. Nossa mãe, Catarina Pereira. Basílio sentiu como se tivesse levado um soco. O quê? Mãe nunca mencionou. Porque terminou mal, disse Vitória suavemente. Muito mal. A loja quebrou depois que alguns designs foram supostamente roubados. Houve acusações, processos, e então Rosa deixou a cidade de repente com o Henrique e a pequena Lilian. De volta ao café, Mirela estava mostrando a Henrique um contrato antigo. Catarina investiu tudo o que tinha naquela loja, disse Mirela. Quando ela quebrou, o estresse contribuiu para sua doença. Basílio era apenas um adolescente quando ela morreu, mas isso o mudou. Tornou-o duro, desconfiado. E agora seu caminho se cruzou com a filha de Rosa. Não foi o que você pensa, Henrique interrompeu. Rosa não roubou esses designs. Ela estava protegendo alguém. Alguém que estava desesperado e com medo. Quem? Exigiu Mirela. Mas Henrique se levantou. Pergunte-se por que Rosa desistiria de tudo. Sua loja, suas amizades, sua reputação, para assumir a culpa. Pergunte-se por que a última carta de Catarina era para Rosa, não para você. Ele saiu, deixando Mirela olhando para seu café. Ela tirou uma foto antiga. 3 jovens mulheres, braços entrelaçados, sonhos ainda intactos. Ela tocou os rostos suavemente, lembrando. No escritório de Lilian, ela e Basílio ainda estavam processando as revelações quando Henrique apareceu, na porta. Pai, Lilian se levantou. O que está acontecendo? Por que você nunca me contou sobre a sociedade da mamãe com Mirela Santos e Catarina Pereira? Henrique olhou para Basílio, depois de volta para sua filha. Porque a verdade sobre o que aconteceu naquela época poderia machucar muitas pessoas. Pessoas que eu prometi proteger. Acho que é hora dessa verdade, disse Basílio calmamente. Toda ela. Henrique assentiu lentamente. Sim, eu acho que sim. Mas primeiro, há algo que você precisa ver, Lilian. Algo que sua mãe deixou. Para você, caso este dia chegasse. Ele tirou um envelope de sua jaqueta, velho e amarelado com para Lilian escrito em letra elegante na frente. Sua mãe escreveu isso na noite antes de irmos embora. Ela me fez prometer que daria a você se o passado nos alcançasse. Ele entregou a Lilian com mãos trêmulas. Eu acho que ela sempre soube que este dia chegaria. Lilian pegou a carta, seu coração batendo forte. Ao abri-la, nenhum deles poderia ter previsto como seu conteúdo mudaria tudo, não apenas para Lilian e Basílio, mas para Mirela Santos e o legado de 3 mulheres cuja amizade havia terminado em segredos e arrependimentos. As mãos de Lilian tremeram ao abrir a carta de sua mãe. Basílio estava perto dela, enquanto Henrique se sentava pesadamente em uma cadeira próxima. Vitória fechou a porta do escritório silenciosamente, dando-lhes privacidade. Minha querida Lilian. Ela leu em voz alta as palavras de sua mãe, trazendo lágrimas aos seus olhos. Se você estiver lendo isso, então o passado finalmente nos alcançou, e é hora de você saber a verdade sobre a Legado Rosa e por que deixamos tudo para trás. Lilian respirou fundo e continuou lendo. Na noite em que tudo mudou, Mirela veio à loja em lágrimas. Ela havia perdido tudo jogando, não apenas seu próprio dinheiro, mas fundos da conta da nossa empresa. Ela estava desesperada e com medo. Catarina, sempre à prática, sugeriu que fechássemos a loja silenciosamente
e começássemos de novo. Mas Mirella entrou em pânico. Ela havia pegado designs de um estilista francês promissor, na esperança de vendê-los rapidamente e substituir o dinheiro antes que alguém percebesse. Quando o roubo de design foi descoberto, eu soube que precisava proteger minhas duas amigas. Catarina havia investido o dinheiro de sua família em nossa loja, dinheiro destinado ao futuro de seus filhos. Se a verdade sobre Mirella viesse à tona, ambas as famílias seriam arruinadas. Então eu assumi a culpa. Eu disse que havia roubado os designs e nós deixamos a cidade naquela noite. Catarina sabia a verdade. É por isso que sua última carta era para mim. Ela entendeu meu sacrifício, mas o estresse de guardar esse segredo contribuiu para sua doença. Eu carreguei essa culpa todos os dias desde então. Minha querida filha, estou te contando isso não para te sobrecarregar, mas para explicar por que talento e integridade significavam tanto para mim. Porque eu passei meus últimos anos te ensinando a projetar com seu coração e alma. Seu dom é real, Lilian. Cada croquis, cada ponto, tudo é seu, nascido de sua própria criatividade e trabalho árduo. Eu nunca quis que você pagasse pelos pecados do passado, mas se Mirella trouxe isso à tona agora, significa que ela ainda está fugindo de sua própria culpa. A prova do que realmente aconteceu está no meu antigo caderno de desenho, o vermelho com a lombada quebrada. Eu guardei tudo, os extratos bancários, a carta de confissão de Mirella, tudo. A verdade não é para machucar ninguém, Lilian. É para curar feridas antigas e nos libertar do peso dos segredos. Com todo o meu amor, mamãe. Lilian ergueu os olhos da carta para encontrar Basílio olhando pela janela, seus ombros tensos. O dinheiro que a mãe perdeu, ele disse calmamente. Não foi por causa de Rosa. Ela estava protegendo a todos. Henrique se levantou lentamente. Sua mãe, Catarina, ela era uma boa mulher. Ela entendeu por que Rosa fez o que fez. É por isso que ela garantiu que eu conseguisse o emprego de jardineiro aqui depois que ela faleceu. Ela queria ter certeza de que estávamos cuidados, mesmo que não pudesse fazer isso abertamente. Vitória enxugou as lágrimas dos olhos. Todos esses anos Mirella tem carregado essa culpa. Isso explica por que ela está tão desesperada para desacreditar Lilian. Ela ainda está tentando se esconder da verdade. Lilian foi até seu pai, abraçando-o forte. Por que você não me contou? Sua mãe queria que você fizesse seu próprio caminho, sem a sombra do passado pairando sobre você. E você fez, querida. Você se tornou tudo o que ela sonhou que você seria. Uma batida na porta os interrompeu. Júlia espiou. Senhor Pereira, Mirella Santos está aqui. Ela está convocando uma reunião de emergência do conselho. Ela está dizendo a todos que tem provas de que a Legado Rosa estava envolvida em roubo de designs e que Lilian está seguindo os passos de sua mãe. O rosto de Basílio endureceu. Ótimo, vamos acabar com isso de uma vez por todas. Ele se voltou para Lilian. Você tem o caderno de desenho de sua mãe? Está em casa, na mala antiga dela. Então vamos buscá-lo. Vitória, ganhe tempo com o conselho. Diga a eles que estou trazendo evidências que resolverão essa questão completamente. Ele olhou para Lilian. Ou seja, se você quiser revelar tudo isso, é a história de sua mãe para contar. Lilian endireitou os ombros. Não, é a história de todos. E pela verdade, toda a verdade. Eles correram para o apartamento de Lilian, encontrando o antigo caderno de croquis vermelho, exatamente onde ela se lembrava. Dentro estavam todos os documentos que Rosa havia preservado. Extratos bancários mostrando os saques de Mirella, sua carta de confissão chorosa, tudo. Mas havia algo mais também. Uma carta de Catarina Pereira, escrita poucos dias antes de sua morte. Minha querida Rosa, seu sacrifício pesou no meu coração todos esses anos. Mirella ainda não sabe que eu conhecia a verdade. Eu vi meu filho crescer duro e cínico, acreditando que talento e confiança sempre levam à traição. Mas talvez ainda haja esperança de cura. Eu providenciei para Henrique trabalhar nos jardins aqui. E um dia, quando chegar a hora certa, talvez a verdade possa reunir nossas famílias. Cuide da sua pequena Lilian. Ela tem seu espírito. Eu já consigo ver. Com amor, Catarina. De volta à Torre Elite, a sala de reuniões estava repleta de tensão. Mirella estava na frente, expondo suas acusações com uma preocupação encenada. É uma pena, ela estava dizendo, mas a evidência é clara. A Rosa Designs
Foi construída sobre trabalhos roubados e agora as portas se abriram com estrondo. Basílio entrou seguido por Lilian, Henrique e Vitória. Sem dizer uma palavra, Lilian caminhou até a frente da sala e colocou o caderno de croquis vermelho sobre a mesa. Você está certa, Mirella, ela disse claramente. Deveríamos falar sobre a Rosa Designs. Deveríamos falar sobre tudo o que aconteceu há 25 anos, incluindo o que realmente aconteceu com o dinheiro. O rosto de Mirella ficou pálido quando ela reconheceu o caderno de croquis. Onde você conseguiu isso? Da minha mãe. Ela guardou tudo, Mirella. Tudo. Ela a protegeu uma vez, mas eu não vou deixar você destruir sua reputação novamente. Basílio deu um passo à frente. A reunião do conselho está cancelada. Mirella, acho que é hora de uma conversa particular. Sobre o passado, sobre minha mãe e sobre como seguimos em frente a partir daqui. Enquanto os membros do conselho saíam, Mirella afundou-se em uma cadeira, parecendo subitamente velha e cansada. O peso de 25 anos de culpa mostrava-se em seu rosto. Eu nunca quis, ela começou, então parou. Rosa era minha melhor amiga, Catarina também. Eu destruí tudo porque eu estava envergonhada demais para pedir ajuda. Lilian sentou-se em frente a ela. Então vamos consertar, não apenas pela memória da minha mãe ou pela de Catarina, mas por todas nós. Basílio observou essa troca, vendo ambas as mulheres sob uma nova luz. A verdade não havia trazido a destruição que Mirella temia todos esses anos. Em vez disso, havia aberto uma porta para algo que nenhuma delas esperava, a chance de redenção. Mas enquanto elas começavam sua difícil conversa, nenhuma delas percebeu Júlia na porta, falando baixinho ao telefone com uma repórter da revista Estilo de Vida. A história da Rosa Designs estava prestes a se tornar pública, mas não da maneira que qualquer uma delas havia planejado. As manchetes da manhã atingiram como uma bomba. Escândalo de dinastia da moda exposto. A verdadeira história da Rosa Designs. 3 mulheres, 2 décadas de segredo, uma traição chocante. O passado de Mirella Santos alcança a jogos. De azar, roubo e amizades quebradas. Basílio estava em seu escritório, jogando os jornais em sua mesa em frustração. Como isso vazou? Estávamos lidando com isso em particular. Vitória irrompeu seu rosto tenso de raiva. Foi Júlia. A segurança a pegou na câmera fazendo ligações para a imprensa logo após a reunião do conselho. Ela trabalhou para Mirella o tempo todo. Onde ela está agora? Sumida, esvaziou sua mesa na noite passada. Mas esse não é nosso maior problema. Vitória entregou-lhe seu tablet. Olhe o que está em alta. As redes sociais estavam explodindo com a história, mas não da maneira que eles esperavam. Em vez de condenar Mirella, as pessoas ficaram cativadas pela história de amizade, sacrifício e redenção. Rosa Silva estava sendo saudada como uma heroína que abriu mão de tudo para proteger suas amigas. A história havia tocado uma fibra sensível no público. Você viu Lilian? Perguntou Basílio, passando a mão pelo cabelo. Ela está em seu escritório. A imprensa tem ligado sem parar. Em seu estúdio de design, Lilian estava cercada por croquis, tentando se concentrar no trabalho enquanto seu telefone vibrava constantemente. Seu pai já havia ligado 3 vezes, preocupado com como ela estava lidando com a atenção. Houve uma batida suave na porta. Mirella Santos estava lá, parecendo mais humana do que Lilian jamais a vira. Posso entrar? Lilian acenou com a cabeça, gesticulando. Para uma cadeira. Fiquei sentada no meu apartamento a manhã toda, disse Mirella em voz baixa, lendo o que as pessoas estão dizendo, sobre sua mãe, sobre mim, sobre tudo isso, e pela primeira vez em 25 anos posso respirar. O que você quer dizer? O segredo vazou e o mundo não acabou. Sua mãe sabia que isso aconteceria. Ela sempre foi a mais sábia de nós. Mirella tirou uma foto antiga, as 3 jovens mulheres na frente da Rosa Designs. Nós íamos conquistar o mundo da moda juntas. Catarina com seu talento nos negócios, sua mãe com seus designs incríveis e eu com minhas conexões. Nós pensamos que nada poderia nos parar. Até você fazer, disse Lilian, mas sem raiva. Sim, até eu fazer. Os olhos de Mirella encheram-se de lágrimas. Passei 25 anos tentando provar que era melhor do que meu erro, construindo minha empresa, tornando-me alguém importante, mas eu ainda era aquela jovem assustada que traiu suas melhores amigas. A porta abriu-se e Basílio entrou.
Seu rosto endureceu quando ele viu Mirella. Está tudo bem, disse Lilian rapidamente. Estamos conversando. Bem, eu temo que o tempo de conversa acabou, disse Basílio severamente. O conselho está convocando uma sessão de emergência. A atenção da imprensa está afetando os preços das ações. Eles estão exigindo ação. Mirella endireitou-se. Eles querem minha renúncia. Sim? Então eles terão. Mas primeiro... Mirella se voltou para Lilian. Eu quero consertar isso. Não apenas um pedido de desculpas, mas uma ação real. Estou transferindo o controle da Mirella Santos Designs para uma nova parceria. Marcas Elite e Lilian Silva. Designs. Juntas, vocês podem criar algo novo, algo melhor do que eu jamais poderia. Lilian e Basílio encararam-na em choque. Por que você faria isso? Perguntou Lilian. Porque é o que sua mãe teria feito. Ela entendeu algo que estou apenas aprendendo agora. Que o verdadeiro sucesso não se trata de provar seu valor destruindo os outros. É sobre nos elevarmos mutuamente. Antes que alguém pudesse responder, Vitória entrou correndo. Vocês precisam ver isso. Ela ligou a TV. Diana Almeida estava fazendo uma reportagem especial, mas em vez de escândalo, ela estava falando sobre legado e redenção. A história havia se transformado em algo inesperado. Uma história de 3 mulheres cuja amizade mudou o mundo da moda, e como seus filhos estavam carregando esse legado adiante. O público adora, disse Vitória animada. Eles estão chamando de maior retorno da moda já contado. Todos querem saber o que Lilian vai projetar a seguir, como ela vai honrar o legado de sua mãe enquanto cria seu próprio caminho. Basílio olhou para Lilian com preocupação nos olhos. Isso é muita pressão. Você tem certeza de que quer assumir isso? Lilian levantou-se, caminhando até sua parede de design, onde seus croquis estavam pendurados ao lado dos antigos de sua mãe. Isso é exatamente o que eu quero. Não apenas para mim, mas para a mamãe, para Catarina, e sim até para Mirella. Não podemos mudar o passado, mas podemos construir algo bonito a partir dele. Então vamos fazer isso direito, disse Basílio. Ele se virou para Mirella. A reunião do conselho é em 1 hora. Apresentaremos isso como uma fusão estratégica, não uma renúncia. Sua experiência combinada com a visão fresca de Lilian, uma verdadeira parceria de legado. Os olhos de Mirella se arregalaram. Você faria isso? Depois de tudo? Minha mãe viu o bem em você mesmo no final, disse Basílio em voz baixa. Talvez seja a hora de eu honrar sua sabedoria. Enquanto se preparavam para a reunião do conselho, Lilian puxou Basílio para o lado. Obrigada por ter ficado ao meu lado durante tudo isso. Ele tocou seu rosto suavemente. Lilian, você me ensinou mais sobre graça e força nessas poucas semanas do que eu aprendi em toda a minha vida. Eu não estou ao seu lado. Estou com você. Seus olhos se encontraram e, naquele momento, o caos ao redor deles pareceu desaparecer. Mas antes que qualquer um pudesse falar, Vitória limpou a garganta. Desculpe interromper este momento, mas temos outra situação. O Conselho Brasileiro de Moda está na linha. Eles querem que Lilian abra a São Paulo Fashion Week no próximo mês. Os olhos de Lilian se arregalaram. O quê? Mas isso é impossível. Eu precisaria de uma coleção inteira. Você tem ajuda agora, disse Mirella, dando um passo à frente. E 25 anos para compensar. Basílio apertou a mão de Lilian. Diga sim. Mostre ao mundo o que você pode fazer. Enquanto Lilian olhava para essas pessoas que haviam se transformado de estranhos em família em poucas semanas, ela sentiu fortemente a presença de sua mãe. E isso era mais do que um desfile de moda. Era uma chance de curar feridas antigas e criar novos começos. Sim, ela disse firmemente, mas eu tenho uma condição. Todos a olharam expectantes. A coleção se chamará Legado Rosa, em homenagem a 3 mulheres que ousaram sonhar, perderam o caminho, mas encontraram seu caminho de volta uma para a outra através da próxima geração. Do lado de fora do escritório, a imprensa esperava ansiosamente por notícias. Mas lá dentro, algo mais do que um acordo comercial estava tomando forma. Era o começo de um novo capítulo, um que precisaria de toda a força, talento e amor deles para ser escrito. A manhã da São Paulo Fashion Week amanheceu clara e brilhante. Nos bastidores do local, Lilian estava cercada por cabides de roupas, a coleção Legado Rosa, que havia consumido sua vida no último mês. Cada peça contava uma história: força, perdão,
amor e o poder de segundas chances. 10 minutos. Até o início do show. Um assistente de palco gritou. Lilian tocou o vestido final, uma criação deslumbrante em azul escuro, inspirada no vestido que ela usou para o baile de Basílio. Mas este era diferente. Ela havia tecido rosas no padrão de miçangas, cada uma representando um pedaço da história que os havia trazido até aqui. É perfeito, disse uma voz atrás dela. Mirella deu um passo à frente, parecendo elegante, mas mais suave de alguma forma. O último mês trabalhando juntas havia mudado todas elas. Rosa estaria tão orgulhosa. Nós fizemos juntas, disse Lilian, abraçando-a. Ainda a espantava como a mulher que ela outrora temia havia se tornado família. Todos estão aqui? Seu pai está na primeira fila, provavelmente dizendo a todos que o escutam que sua filha é a estrela da São Paulo Fashion Week. Mirella sorriu. Vitória está lidando com a imprensa e Basílio... Ela fez uma pausa. Ele está sendo Basílio, checando cada detalhe 2 vezes. Como invocado por seu nome, Basílio apareceu. Ele havia afrouxado sua gravata. Um sinal, claro, de nervosismo. A casa está lotada. Todos os principais editores, compradores e críticos da indústria estão lá fora. Lilian respirou fundo. Ótimo, eu quero que todos vejam isso, para entender o que significa. Senhorita Silva, uma jovem assistente apareceu. Há alguém que quer vê-la. Ela diz que tem algo que pertence ao show. Uma mulher idosa deu um passo à frente, elegante apesar da idade. Em suas mãos havia uma capa de roupa. Senhora Chen, Mirella ofegou. Da costureira ao lado da Rosa Designs? A velha acenou com a cabeça. Guardei isso a salvo por 25 anos. Rosa deixou comigo na noite em que saiu da cidade. Ela disse que um dia sua filha poderia precisar. Com mãos trêmulas, Lilian abriu o zíper da capa. Lá dentro havia um vestido de noiva, mas não um vestido de noiva qualquer. Era o último design que sua mãe havia criado. Aquele que deveria lançar sua coleção de primavera antes que tudo desmoronasse. É o vestido Esperança, sussurrou Mirella. Rosa o projetou para representar novos começos. Nunca chegamos a mostrá-lo. Lilian tocou o tecido suavemente. Vamos mostrá-lo hoje, como peça final. Mas quem vai usá-lo? Perguntou Mirella. Todas as modelos estão designadas. Eu vou, disse uma voz baixa. Elas se viraram para ver Vitória na porta. Se você me permitir, pela minha mãe e por Rosa, lágrimas encheram os olhos de Lilian enquanto ela assentia. A próxima hora passou em um borrão de atividade. O show começou e, um por um, os designs de Lilian tomaram a passarela. Cada peça contava parte de sua história, de roupas, de negócios estruturadas representando o mundo de Basílio, a peças românticas e fluidas, inspiradas nos croquis de sua mãe, a designs ousados e inovadores que eram puramente Lilian. A plateia respondeu com entusiasmo crescente. Lilian pôde ver Diana Almeida acenando com aprovação na primeira fila, enquanto os compradores sussurravam animados uns para os outros. Então veio o final. As luzes diminuíram e Vitória apareceu com o vestido de noiva de rosa. Um murmúrio percorreu a multidão quando aqueles que se lembravam da Rosa Designs reconheceram o estilo característico. Henrique enxugou as lágrimas dos olhos enquanto assistia à última criação de sua esposa, finalmente ocupando seu lugar sob os holofotes. Enquanto Vitória fazia sua última volta na passarela, Lilian saiu para fazer sua reverência. Os aplausos foram estrondosos, mas ela não havia terminado. Ela gesticulou para Mirella, que se juntou a ela hesitantemente. Então para Basílio, que segurou sua mão firmemente na dele. Juntos, eles estavam diante do mundo da moda, o passado e o futuro unidos. Senhoras e senhores, Lilian falou no microfone, sua voz forte e clara. Esta coleção se chama Legado Rosa, mas não é apenas sobre minha mãe. É sobre 3 mulheres que ousaram sonhar grande, sobre os filhos que carregaram seus sonhos adiante e sobre o poder do perdão para transformar a tragédia em triunfo. A plateia se levantou em uma ovação de pé. Na primeira fila, Henrique segurava uma foto emoldurada de Rosa, tirada no dia em que ela abriu sua loja. Em algum lugar, Lilian sabia. Sua mãe estava sorrindo. Mais tarde, na festa de comemoração, Basílio encontrou Lilian na varanda, olhando para as luzes da cidade. Os compradores estão brigando pela coleção, disse ele ficando perto dela.
Diana Almeida está chamando isso de estreia da década. Você fez isso, Lilian. Nós fizemos. Ela o corrigiu. Todas nós. Ele a virou para que o encarasse. Eu estava pensando no que você disse no palco, sobre transformação. Quando você entrou na minha vida, eu estava frio, cínico, convencido de que o poder era a única coisa que importava. Você mudou tudo. Você se mudou, disse Lilian suavemente. Você só precisava de alguém para lembrá-lo de como. Eu preciso de mais do que isso, disse Basílio, tomando suas mãos nas suas. Eu preciso de você, não apenas como sócia ou amiga. Eu te amo, Lilian Silva. Sua força, sua graça, sua capacidade de ver o melhor nas pessoas, até mesmo nas pessoas que não merecem. Todos merecem uma segunda chance, sussurrou Lilian. Minha mãe me ensinou isso. Então, me deu uma chance de provar que sou digno de você, deste amor que cresceu entre nós. Lá dentro, eles podiam ouvir a festa continuando. Mirella estava rindo com Vitória, sua velha amizade renovada. Henrique estava compartilhando histórias sobre Rosa com jovens designers que se agarravam a cada palavra. O passado e o presente finalmente encontraram a paz um com o outro. Você já tem, disse Lilian, e o puxou para um beijo. Enquanto eles estavam ali, envolvidos nos braços um do outro, o jardim abaixo deles florescia com rosas, as flores que Henrique havia plantado com tanto cuidado, como seu amor, como sua família, como o legado que eles construiriam juntos. As rosas continuariam a crescer, estação após estação, provando que até os corações mais duros podiam florescer quando cultivados com amor e fé. Fim.